Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here with you for one more English class. E aí, alunos, tudo bem com vocês? São muito bem-vindos à nossa aula e vamos falar do objetivo desta aula, que é produzir textos sobre tema de interesse coletivo local. Então, eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Qual é a sua estação do ano favorita? Já aprendeu o nome das 4 estações em inglês? E aí, você já sabe dizer os nomes das 4 estações do ano em inglês? Bom, se você não sabe, não se preocupa não. Nós vamos aprender até o final dessa aula. E se você já sabe, você vai revisar fazendo a aula aqui conosco. Vamos lá então? Vamos começar com o vocabulário das estações. Nós temos aqui a primeira estação, que é Spring. Você lembra o que é Spring em inglês? É primavera. E temos também, ó, Summer, pela imagem ali, né? Summer, verão, a praia, né? Calor, sol. Então, temos aqui as duas primeiras, em Spring, primavera, e Summer, verão. Temos também mais duas aqui agora, Fall e Winter. Então, Fall é o outono, aquela estação, né, que normalmente cai as folhas das árvores. E temos também o Winter, que é muito frio, é o inverno. Então, outono e inverno. São essas as 4 estações do ano em inglês. E aí a gente vai falar um pouquinho mais do outono, porque o outono nós temos 2 maneiras de dizer. Podemos dizer fall ou autumn. Eles são alternáveis. Seu uso depende da nacionalidade ou referência pessoal do falante. Então, as 2 palavrinhas estão corretas. Vocês podem usar qualquer uma delas. Mas olha só o detalhe. Nos Estados Unidos e no Canadá, ambos são usados, mas fall é mais comum. Então, tanto faz você falar uma ou outra, né, nesses 2 países, só que o fall é mais comum, é mais utilizado do que o autumn. Já, olha só, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália e na Nova Zelândia, autumn é preferível. Então, dependendo da região, dependendo da escolha da pessoa, pode ser usado uma ou outra. Mas o que é mais importante? Saber ambas as palavras, mas qual usar vai depender de você. É você que vai escolher qual das palavrinhas vai usar, certo? Fique à vontade para escolher aquela que você gosta mais, que você acha mais fácil, para você utilizar para outono. E agora, nós vamos ler um texto falando a estação favorita de uma pessoa. A pessoa escreveu esse texto, colocou o título assim, ó, My favorite season, winter. Minha estação favorita, o inverno. Então, acompanhe a leitura comigo, a gente vai lendo, vai entendendo o texto. Vamos lá. My favorite season is winter because the weather is cold. It rains and snows sometimes. Então, a pessoa está dizendo assim, ó, a minha estação favorita é o winter. Lembra o que é? É o inverno, né? Porque o clima é frio, cold. A gente já estudou vocabulário sobre clima e temperatura também. Cold é frio. It rains and snows sometimes. Às vezes chove e neva. I like staying indoors during the winter where it's very warm. I like to drink lots of hot chocolate when it's cold and watch TV covered with a warm blanket. Então a pessoa está dizendo assim, ó, eu gosto de ficar em casa, né, no inverno, porque é onde é mais quente. Então ela está dizendo ali que no inverno ela gosta mais de ficar em casa porque é um lugarzinho mais quente, né? Eu gosto de beber muito chocolate quente, que delícia, né? No inverno o chocolate quente vai bem. Quando está frio. E assistir TV coberto com uma coberta quentinha. I also enjoy playing computer games when it's raining. Eu gosto de jogar no computador quando está chovendo. When it's sunny, I like playing football with the neighborhood children. E quando está ensolarado, eu gosto de jogar futebol com as crianças da vizinhança, do bairro. E termina dizendo assim, I love wearing sweaters and puffy winter jackets. Eu amo vestir suéter e jaquetas quentinhas. Então, essa aqui é a estação favorita da pessoa que escreveu o texto. Então, vamos agora para umas atividades referente a esse texto.
Responda de acordo com o texto, what does he or she like? O que essa pessoa gosta de acordo com o texto. To drink, o que ela gosta de beber? Você conseguiu identificar lá? Então você vai responder depois no seu caderno o que a pessoa gosta de beber. Letter B, to do when it's cold, o que ela gosta de fazer quando está frio. Letter C, to do when it's raining, o que ela gosta de fazer quando está chovendo. Isso tudo ela disse lá no texto, né? Letter D, to do when it's sunny, o que ela gosta de fazer quando está ensolarado. Ou então, letter E, to wear, o que ela gosta de usar no inverno. Eu vou dar um tempinho, vocês vão copiar no caderno, vão responder em inglês e nós já voltamos para conferir as respostas de vocês. E aí, alunos, conseguiram responder em inglês? Vamos lá que nós vamos conferir as respostas então. Olha, what does he or she like to drink? O que a pessoa gosta de beber? Lots of hot chocolate. Gosta de beber muito chocolate quente, hot chocolate. To do when it's cold. E aí, o que a pessoa gosta de fazer quando está frio? Watch TV covered with a warm blanket. Gosta de assistir TV coberto, né, com uma cobertinha quentinha. É legal também, né? Quando tá frio, isso é bom de fazer, né? Ficar tomando um chocolate quente, assistindo televisão embaixo de uma coberta, aí é gostoso. To do when it's raining. O que ele gosta de fazer ou ela gosta de fazer quando está chovendo? Play computer games. Jogar no computador. E letter D. To do when it's sunny. O que ela gosta de fazer quando está ensolarado, porque mesmo no inverno nós temos dias ensolarados, né? Play football with the neighborhood children. Jogar futebol com as crianças do bairro. E por último, a letra E, to wear. O que a pessoa gosta de usar? Sweaters and puffy winter jackets. Os sweaters, que são as blusas, né? E jaquetas fofinhas de inverno.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre gostos e aversões. E aí, você sabe dizer o que você gosta e o que você não gosta de fazer em uma determinada estação do ano? Você sabe como expressar as coisas que você gosta e não gosta em inglês? Então a gente vai ver um pouquinho disso agora, ó. Eu posso usar o like para falar de coisas que eu gosto e o don't like para falar de coisas que eu não gosto. Essas duas palavrinhas, like ou don't like, nós usamos junto com um substantivo para expressar a sua opinião sobre o tempo ou qualquer outra coisa. Não precisa ser só sobre o tempo, né? Você pode falar de coisas que você gosta de fazer, de comer, de ler, né? Então, para expressar a sua opinião, você vai usar essas duas palavrinhas, like ou don't like, para o que você não gosta. Temos alguns exemplos aqui, ó. I like winter. Eu gosto de inverno. Ou então, se eu quero dizer que eu não gosto de alguma coisa, eu vou dizer I don't like hot weather. Eu não gosto de tempo quente ou de clima quente. Você também pode usar o dislike e um substantivo para expressar que não gosta de algo. Então, gosto, like. Não gosto, tem duas maneiras de dizer. I don't like ou dislike, que é a mesma coisa, são sinônimos. Você prefere, lá escolhe qual que você prefere usar. Olha o exemplo. He dislikes rain. Ele não gosta de chuva. Tá? Então lembre-se, você pode escolher se quer usar don't like ou dislike. E também, ó, existe dois outros verbos que a gente pode usar para dizer coisas que a gente gosta muito, que é o love, ou coisas que a gente não gosta e não gosta muito de fazer, que é o hate, odeio. Então a gente também pode expressar a nossa opinião usando esses dois verbos. Use love e um substantivo para expressar que gosta muito. Use hate, um substantivo, para expressar forte desgosto com algo. Algo que você não gosta nada, que você odeia. Olha o exemplo. I love the summer. It's my favorite season. Eu amo o verão. É minha estação favorita. Ou então, outro exemplo agora com hate, eu odeio. She hates the winter. It's cold and wet. Ela odeia o inverno. É frio e molhado. Então, perceberam? A gente pode usar esses dois verbos, sempre com um substantivo depois, para dizer coisas que eu amo ou coisas que eu odeio fazer. E agora nós vamos para a atividade 2. Você vai responder no seu caderno, em inglês, essa pergunta. What's your favorite season? E aí, qual é a sua estação favorita? E, ó, não esqueça, why? Por quê? Você vai justificar a sua resposta, dizendo por quê que essa é a sua estação favorita. Essa é uma resposta pessoal. Você pode formular aí a sua frase, não responda só qual é a estação, mas justifica, diga por que você gosta dessa estação, pelo menos mais uma frase ali para justificar. Se você não souber escrever toda a frase em inglês, você pode usar o tradutor. Lá na nossa plataforma Inglês Paraná, no Apps e Recursos, tem uma opção de tradutor lá. Você pode utilizar. Se você não tem aí uma internet para fazer isso online, pega um dicionário papel e você procura as palavrinhas ali. Vou dar um tempinho, você vai fazer no seu caderno, nós já voltamos.
aí, conseguiram responder e formular ali uma resposta em inglês? Bom, como eu disse para vocês, ela é pessoal, então eu não vou corrigir, né? Você deve ter escrito aí qual é a sua estação favorita e escrito pelo menos mais uma frase justificando a sua resposta. E agora nós temos a atividade 3, onde você vai colocar essas frases em ordem para que o texto faça sentido. Então é um texto também falando sobre a estação do ano favorita, porém as frases estão fora de ordem. Você vai organizar essas frases de forma que o texto fique com sentido. Então eu vou ler as frases, você vai pensando, né, qual que vai começar, qual que vai ser o meio do texto e quais frases serão lá no finalzinho. I also like to drink hot tea. O also, gente, quer dizer também. Então veja, eu não posso começar a frase, né, com eu também gosto de beber chá quente. Então pense onde que você vai encaixar essa frase no texto. I love winter. I like to play under the rain. Ali quer dizer, eu gosto de brincar na chuva. In winter, it's cold and raining. Vocês já sabem, né? Cold é frio, rain é chuvoso. E my favorite season is winter. Então pense qual vai ser a frase inicial, quais são as frases ali do meio do texto e por último. Vou dar um tempinho, você vai também responder no caderno. Já voltamos para conferir. E aí, conseguiram colocar o texto em ordem? Nós vamos conferir como que ficou então, ó. Então o texto fica assim, ó. My favorite season is winter. Ele começa o texto contando qual é a sua estação favorita e depois I love winter. Olha, ele deu a opinião dele usando o verbo love, que a gente aprendeu agora há pouco, né? Eu amo o inverno. In winter, it's cold and rainy. No inverno é frio e chuvoso. I like to play under the rain. Eu gosto de brincar na chuva. I also like to drink hot tea. E também gosto de beber chá quente. Então, perceberam que agora a gente tem um texto, né, estruturado ali com uma sequência de ideias. E agora, writing time. É o tempo de escrever. É o momento em que a gente vai aprender a escrever e vai praticar a escrita. How about practicing writing? E aí, que tal a gente praticar um pouquinho da escrita? Choose a season and write about it. Você vai escolher uma estação, não precisa necessariamente ser a sua estação do ano favorita, você vai escolher uma das 4 e você vai, escrever sobre ela. Lembre-se que toda escrita envolve esses passos. O primeiro deles, o planejamento do texto, rascunho das ideias. Gente, sempre que vocês forem escrever um texto,
Nunca escreva direto sem antes fazer um planejamento do que você pretende escrever. Primeiro, você tem que saber para quem você vai escrever. Você sabendo para quem você vai escrever, você já vai ter ali um objetivo, né? E pense sobre o que você vai falar. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre aquele assunto? Você vai falar agora sobre a estação do ano que você escolher. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre essa estação do ano? Você vai fazer uma listinha com algumas palavras-chave que você imagina que você vai precisar e vai utilizar para escrever esse texto. Isso, gente, é o primeiro passo, é o planejamento da escrita. Você vai perceber que quando você planeja a escrita, o seu texto fica mais fácil de ser escrito. Você consegue fazer isso de uma forma mais tranquila. Depois, o segundo passo é a escrita do texto. Então, você vai pegar tudo aquilo que você colocou ali no rascunho, foi lançando as suas ideias no papel e agora vai transformar isso em um texto, fazendo a escrita dele. O terceiro passo é você fazer a revisão. Nunca entregue um texto para uma pessoa sem antes revisar aquilo que você escreveu. Então, você vai ler, vai ver se precisa corrigir alguma coisa, mudar alguma frase, mudar um verbo. Vai passar esse texto a limpo depois que você fizer as devidas correções para que você tenha ali a versão final dele pronta. Eu vou dar um tempinho, você vai escrever então sobre a estação do ano, não precisa ser a sua favorita, você pode escrever sobre ela, né? A gente leu alguns textos ali falando do inverno, você pode escolher, por exemplo, verão, primavera, dizer as características, se você gosta, se não gosta, por quê. Não precisa ser um texto de 20 linhas, você pode fazer ali um parágrafo com 3, 4 linhas, ok? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem isso.
E aí, como é que ficou o texto de vocês? Estou curiosa para saber, hein? Olha, você vai compartilhar esse texto com o seu professor, com os seus colegas de sala. E se não deu tempo de você terminar tudo, não tem problema não. Assim que terminar a aula, você continua aí seu texto e lembre de compartilhar com o seu professor e colegas. E se você quiser praticar um pouco mais sobre esse assunto, nós temos lá na plataforma Inglês Paraná, você vai fazer o seu login e a sua senha, vai clicar no nível 2, unidade 2, lição 2, vocabulário estações, e aqui ó, vocês têm várias atividades para treinar, praticar, ouvir, falar, escrever e aprender muito mais sobre esse assunto. Se você já fez essa lição na plataforma, você pode repetir para revisar. Se você não fez ainda, não perca tempo. Entra lá, faça que você vai aprender bastante. E o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a produzir textos sobre temas de interesse coletivo local. Gente, foi muito bom ter a participação de vocês nessa aula. See you next class. Bye bye, students!